Tema hoje aqui é arte e, obviamente, respeitando o tema, eu vim fantasiar de quadro. Fala moçada, beleza? Ronaldinho Gaúcho encerrou a carreira. Na verdade, comunicou oficialmente que a carreira estava encerrada, uma carreira que a gente já sabia, já estava mais voltada para jogos festivos, para resenha, até que veio o irmão Assis para declarar pelo Ronaldinho que a carreira do Gaúcho tinha chegado ao fim. E com o fim da carreira do Gaúcho, fica a pergunta: seria ele o maior artista da história do futebol? Eu gosto de separar os jogadores de futebol em algumas categorias. Você tem, por exemplo, a categoria dos elegantes. E quem estaria nessa prateleira? Zidane, Cruyff, Iniesta, jogadores de raríssima classe. Jogadores que jogam sem olhar para o gramado, sempre de cabeça erguida, dificilmente saem com o uniforme sujo e fazem tudo com uma simplicidade genial, quase que soberbos em campo. A outra categoria seria a dos atléticos, mas dos jogadores que uniam força com objetividade, também com muita habilidade. E aí, nesta categoria das quase máquinas de produzir, você tem um ícone que é o Pelé, puxando uma fila que tem Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e outros jogadores. E você tem a classe dos artistas. E esta classe dos artistas tem nomes como Maradona, Ronaldinho Gaúcho e Garrincha. E são esses três que a gente vai discutir aqui, porque são os grandes ícones da arte, da magia na história do futebol. Só para deixar claro, há jogadores que misturam aí um pouco de cada prateleira. Por exemplo, o Lionel Messi, ele tá uma pitadinha em cada lugar. O Ronaldo Fenômeno também tem o seu quê de artista, mas fundamentalmente a linhagem dele era uma linhagem de objetividade, de arranque, de muita força com recurso. Mas eu já disse algumas vezes, o somatório de tudo, de todas as categorias, eu ainda acho o Messi acima de todo mundo, mas não é o tema aqui. Então vamos lá, Garrincha, Maradona e Ronaldinho Gaúcho. Jogadores que quando nós lembramos de cada um, não necessariamente vem à mente um gol, mas vem um drible, uma artimanha, uma jogada espetacular que ninguém espera. É aquela jogada que você olha e faz como o Guardiola fez na caneta do Messi, põe a mão na cara como se não tivesse acreditando no que está vendo. E o que é a arte? A arte é contemplação, é estética, e tudo isso está na maneira como esses três jogavam futebol. Era um futebol contemplativo, um futebol de muita beleza e um futebol que deixou legados, lições e que foram representantes de épocas diferentes. Porque o Garrincha é muito bem lembrado como um representante do drible, do improviso nos anos 50 e anos 60. O Maradona, ele é o símbolo da genialidade dos anos 90 e Ronaldinho Gaúcho é o símbolo da genialidade, do improviso, do drible e da arte nos anos 2000 e 2010. Então, basicamente, cada uma aí teve a sua representatividade em 2 décadas. E antes de dar prosseguimento, a gente vai de polêmica aleatória, que seria uma que eu confesso que não lembro se já fiz. Mas se já fiz, eu faço de novo. Ketchup ou maionese? Que bela disputa. Podem andar juntas? Podem. Mas aqui a gente separa tudo. Então vamos lá. O Garrincha eu vou, desde o início, já tirar da disputa, porque apesar de toda a representatividade e simbolismo que tem para a história do futebol, ele é um cara que, e aí eu já falei disso aqui algumas vezes, está em um período em que de lá para cá o futebol evoluiu demais. Então, ferramentas foram agregadas aí, movimentos foram adicionados. Por exemplo, o Garrincha, ele não tinha o movimento da pedalada, porque a pedalada, à época, ela não existia ou não estava tão difundida, porque hoje é mole, né? Um cara inventa alguma coisa na Malásia e aí todo mundo vai replicando e tentando e fazendo treinamentos até que a coisa fica padrão no futebol. Então o Garrincha não tinha a pedalada, o Garrincha não tinha, por exemplo, o elástico. O Garrincha era um cara de dribles basicamente dentro de um repertório específico, mas com uma funcionalidade absurda, assim, dificilmente o Garrincha conseguia ser marcado. E comparado aos outros dois, o Garrincha é que acaba tendo os números mais tímidos, né? O Garrincha tem ali na carreira, com algumas divergências, algo em torno de 290 gols na carreira. Boa parte desses gols
com a camisa do Botafogo, onde ele jogou aí mais de 90% da carreira. E o Garrincha, comparado a Ronaldinho Gaúcho e Maradona, ele acabou tendo até mais tempo de futebol do que esses. Mesmo tendo um fim trágico, o Garrincha começa a jogar bem e a impressionar em 1953. E ele joga num ótimo nível, pelo menos até o final de 62. Então você tem aí 10 anos do Garrincha mais ou menos no mesmo patamar. Poderia ter sido mais se o Garrincha se cuidasse? Poderia. Mas o Garrincha já começou a carreira dele sendo sempre o personagem que todos conhecem. Então o Garrincha, dentro daquilo que ele podia dar, ele foi o Garrincha por mais ou menos 10 temporadas. Lembrando, em 53, que foi logo a primeira dele pelo Botafogo, também foi a temporada dele mais goleadora em um clube. Ele fez 20 gols. Nunca mais ele repetiria aquele número. Ele faria outras temporadas muito boas, mas ali fazendo 10, 8 gols, porque o Garrincha era um ponta clássico de muito mais construção para que um atacante finalizasse do que necessariamente ele finalizar. Mas lembrando, mesmo não sendo este goleador, o Garrincha foi a mola propulsora da seleção brasileira campeã do mundo em 62. O Garrincha, por sinal, ele começa um pouco atrasado a fazer gols com a seleção, né? Ele não faz gols na Copa de 58. Com 4 anos, mais ou menos, de seleção, é que ele começa a balançar as redes. Mas não era muito a função do Garrincha, né? Ele era um ponta de ir à linha de fundo e cruzar para alguém chegar batendo. É assim, por exemplo, que ele é decisivo na Copa do Chile, é assim que ele faz as construções também em 58 e é assim que ele marca uma época pelo lado direito no futebol com a camisa do Botafogo, com a camisa da seleção. Ele também teve uma passagem em números até razoável pelo Corinthians, mas depois a coisa desanda completamente, o Garrincha fica sempre no si, né? Se tivesse sido atleta, se tivesse isso, se tivesse sido aquilo. Só que se tivesse sido tudo isso, o Garrincha não seria esse personagem quase romântico e mítico que a gente tem e que a gente tanto venera. Porque aqui os números vão ser citados, mas eles nem são a coisa mais importante, porque especificamente quando a gente está falando de arte, é algo muito subjetivo, né? E é algo que vale mais pelo espetáculo do que necessariamente pelo resultado. Todos esses citados, eles deixaram grandes memórias, e não necessariamente memórias estatísticas, memórias objetivas. Então aqui, hoje, neste Polêmicas Vazias, os números serão citados, entrarão nos argumentos, mas eles não serão o sustentáculo, até porque para se falar de arte, não dá para se fechar uma questão, porque a arte é obra aberta, né? Cada um contempla e enxerga de uma maneira, cada um interpreta de uma forma. E se futebol e arte se fundem em algum momento, é muito por jogadores desse quilate, que conseguiam levar para o campo o sorriso, o espetáculo e o entretenimento. E sempre eu defendo aqui, né? Futebol é desempenho, é resultado, mas há formas e formas de se chegar ao desempenho e de se chegar ao resultado. Garrincha, Ronaldinho e Maradona escolheram outros caminhos para se chegar lá. Nem sempre o caminho mais fácil. Porque nessa disputa, onde agora sobraram Maradona e Ronaldinho, o Maradona era até mais objetivo, né? Ele era o cara que não dava o drible pelo drible, por mais que ele adorasse e por mais que ele muitas vezes buscasse o confronto com o seu adversário. A gente vê em vários momentos o Maradona em situações que a impressão que dava é que ele não ia sair e ele arrumava uma forma, tirava um coelho, prendia a bola, dava um chapéu, metia uma caneta, achava um lançamento que ninguém imaginava, por vezes até burlando a regra, fazendo o gol de mão, mas era o Maradona, esse personagem controverso, esse cara que é tratado como Deus no futebol argentino, mas que também não era só a arte pela arte. O Maradona, ele era muito com uma meta específica de arranque pro gol. Tanto que de todos os citados aqui, ele é quem tem os melhores números. O Maradona passou dos 350 gols na carreira e, apesar disso, teve até menos tempo em grande forma do que, por exemplo, o Garrincha, porque o Maradona começa a explodir em 1980, quando ele tem a melhor temporada dele em gols, quando ele chega a mais de 50 gols. Depois disso, você tem um Maradona que oscila, que não joga bem no Barcelona, mas que destrói no Napoli, mas que mesmo assim não passa ali da casa dos 26, 28 gols. E aí depois tem outros problemas, tem a história da dopagem, ele ainda consegue jogar num grande nível, chegando na Copa de 90 mesmo machucado, depois dali tem outros grandes problemas e nunca mais conseguiu ser o mesmo Maradona, até que tem como o último grande ato universal a Copa do Mundo de 94, onde ele chegou em relativa forma, não estava jogando mal, mas aí tem o problema do controverso doping por efedrina,
que o tirou da Copa e aí basicamente decretou o fim da carreira. Dali para ali, o Maradona foi só tendo alguns lampejos. E por fim, Ronaldinho Gaúcho. Esse sim, o grande artista da história do futebol, porque eu acho que ele reúne tudo dos outros e mais um pouco. Ele tem o drible pelo drible, como tinha o Garrincha, ele tem a força e a objetividade, como em alguns momentos tinha o Maradona, e ele ainda conseguiu agregar a esses dois uma velocidade, uma explosão, uma força absurdas que o fizeram em 2004 e 2005 o melhor jogador do mundo, sem contestação, a ponto de muitas revistas fazerem as comparações com o Pelé. Só que o Ronaldinho não conseguiu manter aquele patamar o tempo inteiro, né? A vida inteira. A partir de 2006, é um Ronaldinho que dá alguns estalos. Algum estalo no Flamengo, um grande estalo no Atlético Mineiro, sendo campeão da Libertadores, inclusive entrando num seletíssimo grupo de jogadores que são campeões do mundo, campeões da Liga dos Campeões e campeões da Libertadores. O Ronaldinho Gaúcho basicamente ganhou tudo de importante na carreira de um jogador de futebol, além de ter 2 prêmios de melhor do mundo, uma bola de ouro, um prêmio de melhor jogador do mundo da UEFA. Em premiações individuais, ele é o que tem mais de todos esses artistas. Ele ainda conseguiu ter mais artilharias que todos os outros, por mais que ele tenha menos gols que o Maradona, por exemplo, mas ele canalizou em alguns momentos esses gols e conseguiu ter mais artilharias que o Maradona. E o Ronaldinho Gaúcho, acho que é um cara que, por exemplo, o elástico era um movimento que o Maradona basicamente não fazia. E o Ronaldinho Gaúcho, ele tinha essa facilidade. O chapéu, que era um absurdo, inclusive, o Ronaldinho Gaúcho é um cara do alto patamar, que quando a gente lembrar do Ronaldinho Gaúcho, talvez os principais lances que venham à mente sejam lances que não sejam gols. Você vai ter na fila, talvez os 3 chapéus que ele dá jogando pelo Barcelona, um passe de costas, o passe sem olhar, e aí depois você começa a lembrar o gol de bico em Stamford Bridge, o gol com o chapéu na estreia pela seleção brasileira jogando contra a Venezuela e vários gols absurdos e geniais que ele fez com a camisa do Barcelona, inclusive com sobras. É o brasileiro mais importante da história do Barcelona, muito mais importante que o Ronaldo, que Romário, que Evaristo, que Rivaldo. Ele é o cara que mudou a história de um clube que, como diz o próprio Barcelona, tinha se esquecido como sorrir. E não existe elogio maior que esse, né? Porque o Ronaldinho era o cara que se pagava o ingresso para ver mais do que uma jogada objetiva. O Ronaldinho Gaúcho poderia ter o caminho mais simples de um passe, mas escolhia o caminho mais complicado, que poderia ser o mais bonito. O Ronaldinho Gaúcho escolheu jogar e brincar ao mesmo tempo. E aí, na comparação com o Maradona, é que ele acaba levando. O Maradona era um cara de uma liderança pesado muitas vezes, com um semblante muito fechado, porque ele levava o jogo muito a sério. E ele era extremamente competitivo no carrinho, saía com calção rasgado, com blusa suja. Ele representava muito o torcedor, porque ele não era tão leve quanto o Ronaldinho Gaúcho. Nesse aspecto, a impressão que dava era que o Ronaldinho jogava tendo menos trabalho, com muito mais leveza. E aí, como eu disse há pouco, era jogar e brincar ao mesmo tempo. Por isso, o Ronaldinho Gaúcho é o maior artista da história do futebol. Não por acaso, quando se fala de Ronaldinho, se lembra de magia, e da magia veio o apelido de bruxo, com as suas fórmulas, com os seus feitiços, um bruxo do bem, né? É quase o Harry Potter, né, Ronaldinho Gaúcho? Por falar em Ronaldinho Gaúcho, ele está na nossa dica cultural de hoje, porque a dica cultural é O Dia do Galo, documentário que conta a trajetória do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores de 2013, com o Ronaldinho Gaúcho. Por mais que eu não tenha considerado o Ronaldinho o melhor jogador daquela campanha, acho que o Tardelli jogou mais que o Ronaldinho, sem ele a engrenagem fatalmente não funcionaria. A passagem dele pelo Atlético é muito, mas muito importante, e parte dela é contada no Dia do Galo, o documentário que eu confesso que eu já vi no Netflix, mas não sei se ainda está lá. Mas se não tiver, é fácil achar. Com direção de Felipe Fernandes e Cris Azzi. Vale a pena, vejam, porque é muito emocionante até para quem não é atlético. E aproveita e solte aí o Opiniões. Beleza, hein? O Opiniões de hoje é o seguinte: quando eu tava montando esse programa aqui, surgiu a ideia, né, a gente pegar os caras que iam concorrer. Aí eis que surge um produtor do esporte interativo que fala: tem que colocar aí Quaresma. Aí não dá, desculpa.
colocar na mesma sala, no mesmo programa, na mesma prateleira, Garrincha, Maradona, Ronaldinho Gaúcho e Quaresma, não dá. O Quaresma não tem nada próximos a esses caras que não seja o Três Dedos, a Trivela. E quando eu lembro de Três Dedos, eu vou lembrar muito dele, mas os principais lances de Três Dedos que eu já vi na minha vida não foram protagonizados pelo Quaresma, foram protagonizados, por exemplo, pelo Roberto Carlos e pelo Nelinho, com gols de falta e com chutes de fora da área, com uma curva impressionante. O Quaresma faz isso muito bem, mas passa longe de ser este artista com tamanhas conquistas, ao mesmo tempo com momentos tão brilhantes, tão eternizados e naturais. Então, desculpa, misturar o Quaresma aqui, tem muita gente na fila para entrar nessa sala de artistas do que o seu Quaresma, então não dá para ter essa opinião. E a nossa polêmica aleatória, ketchup ou maionese? Difícil, viu? Até porque eles podem vir juntos, como eu já falei. Porém, nessa ficarei com a maionese. Primeiro que a maionese dá para ser usada em mais situações, né? Você usa a maionese, por exemplo, uma salada. Maionese, por exemplo, com batata cozida, que fica espetacular, e chupa ketchup. Eu nem como mais ketchup, quando eu quero coisas do tipo, eu compro algo em molho de tomate. Mas não é a mesma coisa, né? Ketchup ou molho de tomate. Não sei por que eu faço isso. Mas é isso, polêmicas vazias, toda sexta-feira, 11 da manhã, no YouTube do Esporte Interativo. Dê o seu joinha, o seu comentário, espalhe para o mundo o Polêmicas Vazias. Esses dias eu recebi mensagem de Portugal, muitos elogios dos amigos portugueses, temos uma boa audiência lá e que não eram brasileiros, eram portugueses mesmo que moravam em Portugal. Óbvio, né? Então um grande abraço, ó. Como fazia o Fred. Tchau pra vocês. Like aí, seus putos.